Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos com mais uma live, né? Mais um culto ao Senhor, um culto de domingo, de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está nos assistindo, chame a sua família para, estarmos assistindo juntos, adorando ao Senhor juntos, ouvindo e vendo uma palavra abençoada. Amém? Vamos estar lendo na palavra lá em Salmos 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e nem contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Aleluia! Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Aleluia, que nessa noite de domingo, eu creio que você teve um domingo abençoado na presença do Senhor, com a sua família, todos juntos, que você possa colocar isso no seu coração. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele é o nosso socorro bem presente, meu querido. Que nesse domingo você coloque no seu coração, não sei como foi o seu final de semana, sábado, hoje, mas eu acredito que foi abençoado pelo Senhor. Mesmo que às vezes alguma tristeza que tentou alojar no seu coração, no seu pensamento, que você coloque isso no seu coração, essa palavra entre como uma flecha no seu coração. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Abba, nos livra de todas elas. Então que neste domingo você adore ao Senhor aí na sua casa com tudo que você tenha. Adore ao Senhor em espírito, em verdade, no momento do louvor, no momento da palavra, se abre, se rasgue ao Senhor neste momento, em louvor e adoração ao nosso Pai. Adore ao Senhor conosco e chame a atenção do Senhor para a sua vida, para a sua casa aí neste momento. Chame a atenção do Senhor para você aí neste momento. Vamos tirar um tempinho para estarmos orando e chamando a atenção do nosso Pai, amém?
se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai me acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Paz do Senhor, meus amados irmãos. Fico muito feliz de ter os irmãos conosco, depois de louvores abençoados que nós tivemos agora. E eu tenho certeza que você já foi grandemente edificado, está cheio do Espírito Santo nesse momento, preparado para ouvir a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus vai estar tratando com o teu coração aqui nessa noite. E Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para a tua família, e eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor vai estar fazendo nessa noite, na sua casa, aí no seu lar. E nesse momento eu quero estar lendo a palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 em diante. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Somente esse versículo. Queridos, eu gostaria de explicar para os irmãos acerca desse versículo algumas coisas que o Senhor vem dizendo para nós. Porque quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós olhamos para esse versículo e pensamos somente naquilo que é a bênção através daquilo que Deus faz para nós. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o que o Espírito Santo está dizendo para nós através desse versículo, é que o Senhor, quando Ele disse esse versículo que nós acabamos de ler, Ele estava falando, queridos, sobre Salomão ter acabado de fazer o templo, ou o primeiro templo, né, feito por mãos, feito com alvenaria na época, por Salomão. E quando ele foi construído, Salomão fez um sacrifício, né, vários sacrifícios na verdade, e nesse sacrifício Deus se agradou tanto que ele trouxe uma manifestação do seu poder. Houve fumaça, houve fogo, houve uma festa maravilhosa também, o povo se alegrou pelo templo e pela presença do Senhor. E o fato daquela presença de Deus estar ali, o povo ficou de uma forma transbordando de alegria. E é isso que eu quero para você nessa noite. Que o Senhor, nessa noite, Ele possa entrar na tua casa, entrar na tua vida, e você possa transbordar de alegria, e você possa ter felicidade em teu coração, pois a palavra de Deus diz que aonde o Senhor está, até a tristeza, ela salta de alegria. Então, queridos, que nessa noite o Senhor já está na tua casa, o Senhor já está na tua vida, já está na tua família, e eu tenho certeza que se porventura você está triste, o nosso Deus, ao entrar na tua casa, essa tristeza ela vai se tornar em alegria, ou ela vai pular de alegria aí, e receba isso nesse momento em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto que já foi muito pregado, até hinos em cima dele, falado em cima desse versículo, mas eu gostaria de dizer para os amados irmãos acerca de alguns pontos que são importantes. Nós pensamos que se qualquer pessoa ou qualquer um pode clamar ao Senhor, qualquer um pode estar falando com o Senhor, que o Senhor vai estar ouvindo. Queridos, nós precisamos entender aqui, nessa noite, que o que Deus estava falando para Salomão, através desse versículo 14, tem a ver, queridos, com o que tinha acontecido antes. Salomão tinha edificado algo para Deus que agradou Deus. Ele fez uma construção de um templo, onde Deus ficou muito feliz com aquilo. Eu não estou dizendo para você sair da sua casa e construir uma igreja não, tá, querido? Eu estou dizendo que Salomão fez algo que agradou ao Senhor, a ponto do Senhor se manifestar com sua glória naquele momento. E eu quero estar dizendo para você, aqui nesse momento, o que você pode ofertar ao Senhor, o que você pode oferecer ao Senhor. E se você oferecer ao Senhor de todo o teu coração, Ele vai chegar na tua vida. E Ele, ao chegar na tua vida, Ele vai trazer uma abundância de alegria no teu lar. E eu tenho certeza, convicção disso através dessa palavra. E a Bíblia diz assim: e se o meu povo... Amados, perceba um detalhe. Deus usou um pronome possessivo, meu. Deus, ao dizer isso, está dizendo o meu povo. Ele não está dizendo qualquer um. Ele está dizendo aquele que eu tenho ele em minhas mãos. Aquele que eu quero guardar. Aquele que é o meu povo. Aquele que me agrada. Aquele que faz as minhas vontades. Então nós precisamos entender que quando Deus está dizendo assim, que isso foi Deus que falou para Salomão, tá? E se o meu povo... Primeira coisa que eu preciso entender, eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte desse povo que aqui o Senhor está dizendo.
É um momento de reflexão para a tua vida, para a minha vida. Será que eu faço parte? E talvez aqui eu poderia tirar vários princípios, mas eu vou estar falando apenas alguns. A primeira coisa que eu preciso entender é: eu sou um simpatizante pelo Evangelho? Eu sou um simpatizante por Cristo? Ou eu amo a Cristo? Me permita até dizer, nos dias atuais que nós estamos vivendo, nessa loucura que o mundo está enfrentando, eu vejo inúmeras pessoas dizendo: ora vem Senhor Jesus, né? Maranata, vem buscar a tua igreja. E percebo até que algumas pessoas estão querendo a volta de Jesus, não é por causa do noivo, mas por causa do problema que estão vivendo. Pense bem agora, você que é casado, ou você que vai casar, né? Pense agora se a pessoa que você vai viver com ela a vida toda, né? Se porventura ela foi morar com você porque ela tinha raiva do pai, não queria mais morar junto com a mãe, ela não casou porque te ama, ela casou por causa de algum problema. Ela casou porque ela queria sair da situação que ela estava vivendo. E a pergunta aqui que eu estou fazendo para nós eu vejo essas pessoas por que nós estamos querendo tanto a volta de Cristo? Será que é por causa da pandemia? Será que é por causa da falta de dinheiro? Será que é por causa da falta de emprego? Qual que é o motivo que nós estamos querendo que o Senhor venha? Porque, queridos, é muito ruim quando nós estamos perto de alguém que a gente quer o que ele tem. Ou é muito ruim, melhor dizendo, quando alguém está perto da gente, interessado naquilo que a gente tem. É muito ruim. Então nós vemos que Deus está falando para nós: se o meu povo, e eu tenho certeza que você já deve estar refletindo sobre isso, você precisa entender que se você faz parte do povo, alguma coisa você está fazendo que agrada ao Senhor. E a primeira delas você é um simpatizante ou não do Evangelho, você é um simpatizante ou não de Cristo. Na verdade, nós não devemos ser simpatizantes, ou seja, aquele que ora quero Deus, ora não quero Deus. Ora eu amo a Cristo, ora eu não amo a Cristo. Ora eu quero viver uma vida santa e ora eu tenho prazer no pecado. Isso não pode ser uma vida em que Deus pode chamar de meu povo. Né? Nós precisamos entender isso. E aqui, queridos, nós vemos que Deus, ao nos chamar como povo, Ele está falando para quem? Primeira coisa que eu preciso entender eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor da minha vida? Porque não há outra forma, não há outro termômetro na nossa vida que possa mostrar sobre a questão se eu amo a Deus ou não. Porque a Bíblia diz, através do próprio Jesus, se aquele que me ama, ama o meu Pai. Num belo momento, o próprio Filipe fez uma pergunta para Jesus dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, estou tanto tempo contigo e não sabeis vós que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Outra coisa nós precisamos entender, que está escrito lá em Timóteo, diz assim, que só há um mediador entre Deus e os homens, este é Jesus Cristo. Ou seja, para sermos povo de Deus, a primeira coisa, sem sombra de dúvida, que eu preciso entender e fazer na minha vida é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida. Não só como único, mas como suficiente. Ou seja, não há outra pessoa em que eu deva buscar a não ser Jesus. Então, eu preciso entender que para ser povo de Deus, eu preciso estar com Cristo e eu preciso entender o que Cristo fez. Isso me leva a essa pergunta: quem é Jesus? Talvez uma pergunta até irrisória, né? Talvez uma pergunta até banal, boba para os dias de hoje. Mas eu faço essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? De vez em quando a gente escuta algumas pessoas, né, dizendo alguns versículos, e poucos dias eu escutei uma pessoa falando um versículo dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E ela pegou aquele versículo, não é para poder falar da Bíblia ou de Jesus ou de Deus, ela pegou aquele versículo para poder falar que ela estava certa em alguma situação da vida que ela estava vivendo. Sendo que, na verdade, a Bíblia ela tem tudo a ver com Deus. A minha vida tem tudo a ver com Deus. A tua vida tem tudo a ver com Deus. E mais nada. Se eu sou povo, ou se eu faço parte do povo de Deus, eu sou propriedade daquele que me resgatou. E eu preciso entender quem é Jesus. Para que nós possamos ser povo de Deus, eu preciso saber quem é Jesus. Jesus é aquele que me resgatou.
De onde? Eu precisava de resgate? Em que lugar da minha vida? Né? Amados, muitas pessoas passam por problemas, dificuldades, tribulações e às vezes nem sabem como sair daquele problema. E aqui nós estamos falando que Jesus pagou um preço por mim, pagou um preço por você. E um preço alto, preço de sangue, preço de cruz. E aqui dizendo, queridos, para nós, quando Jesus, ele estava naquele momento ali, entendendo a cruz, fazendo aquela morte na cruz, fazendo o que ele fez ali na cruz, ele não estava fazendo simplesmente porque ele queria morrer em um madeiro, não. A morte de Jesus, ou o que ele fez ali naquela cruz, foi pegar a minha falha, o meu erro, e me inocentar de tudo aquilo que eu tenho feito de errado ou que eu fiz de errado. Então eu preciso entender quais são os meus erros. Tudo aquilo que me afasta de Deus são os meus erros. Tudo aquilo que me tira da presença de Deus são os meus erros. Então quais eles são? Nós poderíamos ler aqui Gálatas 5 sobre fruto do Espírito e a vontade da carne. A vontade da carne é a lascívia, tudo quanto é coisa voltada para mentira e por aí vai, queridos. Então, se eu faço algo que não agrada a Jesus ou ao Espírito Santo, com certeza, queridos, eu vou estar fazendo algo que não agrada a Jesus. E se eu não agrado a Jesus, queridos, a gente não vai estar próximo de Deus e nem vai ser povo de Deus. Às vezes nós olhamos para a Bíblia ou nós olhamos para as pessoas e quando a gente está fora da igreja, a gente tem uma mania de pensar que a pessoa, quando ela vai para a igreja, ela fica bitolada, ela fica presa numa vida de santidade, ela não pode mais sair para tal lugar, ela não pode mais beber, ela não pode mais fumar, ela não pode fazer mais isso. Parece que é uma vida presa, né? Uma vida pacata, uma vida parada. Mas, na verdade, eu entendo que se eu bebo para ser feliz, a minha felicidade está na bebida. Se eu fumo para poder, seja lá o que for, vamos falar assim, algumas pessoas falam que tira o estresse, né? Nem tem como provar isso cientificamente, mas tira o estresse. Vamos lá, então a pessoa está presa naquilo porque se torna um vício. A questão é, algumas pessoas podem até dizer, então você está preso em Jesus. Assim, olha, eu posso dizer para você que eu não estou preso nele, eu pertenço a ele. Assim como as pessoas pertencem ao seu vício. Eu pertenço a Jesus. Só que aí as pessoas às vezes podem olhar isso num sentido muito pesado, mas não é, queridos. Eu entendi o que Cristo fez por mim. Sabe o que Ele fez por mim? Amor. Ao morrer naquela cruz, Ele disse assim, você vai passar a fazer parte do meu povo. Eu morri por você. Eu estou no teu lugar. Eu morri no teu lugar para que você tivesse vida. Me fala algum outro tipo de vício, qualquer outra coisa. Não estou comparando a minha vida com Deus como um vício, mas estou fazendo apenas uma comparação do vício de qualquer pessoa desse mundo com relação a uma vida que vai ser redimida por aquilo. Quem é que vai ser redimida pelo cigarro? Quem é que vai ser redimida pela bebida? Aqui nós estamos dizendo que nós somos redimidos por Jesus. E se o meu povo, ou seja, você que é povo de Deus, e eu que faço parte do povo de Deus, nós, queridos, Deus está falando para nós isso. Agora nós vamos continuar um pouco esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, queridos, começa por aí. Nós temos que saber em nome de quem nós vamos orar. Em nome de quem nós iremos pedir. Né? Porque até para você chegar em algum determinado lugar, né, vamos falar assim, quando vai fazer alguma coisa dentro de casa, você vai pedir um menino, por exemplo, um filho seu um pouco maior para poder ir no mercado, aí ele vai comprar alguma coisa, não, meu pai pediu para fazer isso, então minha mãe pediu para fazer aquilo, ele vai em nome do pai ou vai em nome da mãe naquele momento para poder executar uma missão. E a questão aqui que nós estamos dizendo é, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, você está chamando pelo nome de quem? E nesse caso aqui nós entendemos que é o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, é um nome todo poderoso, é um nome que muda a história,
É um nome que transforma a vida, e eu tenho certeza que esse nome aqui que Jesus está falando, que Deus está falando, cá no Antigo Testamento. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que chama Jesus, aquele que fala no nome de Jesus, aquele que tem autoridade para poder clamar no nome de Jesus, porque é povo de Deus, se humilhar, amados, eu poderia aqui dizer várias horas falando sobre humilhar. Às vezes a gente pensa que humilhar é se rebaixar. Não é. Humilhar é mostrar humildade. Humilhar, na verdade, é colocar-se na condição de ajudar alguém. É colocar-se na condição de submissão. É colocar-se na condição daquele que quer servir alguém. Ou seja, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, se entender que eles dependem de mim. Essa palavra humilhar, ela tem a ver com isso. Depender de Deus, orar e buscar a minha face. E aqui eu faço outra pergunta para você. Quanto tempo faz que você não tem buscado ao Senhor? Uma coisa é orar, olha essa coisa linda. Orar e buscar a minha face. Orar parece que é só ir falar alguma coisa. E buscar a face de Deus parece que é uma coisa totalmente diferente. Orar, queridos, é você confiar que Deus vai estar ouvindo. E buscar a face de Deus é realizar os planos, os projetos que Deus tem na tua vida. Porque quando eu realizo os planos, os projetos de Deus na minha vida, eu estou buscando a face do meu Deus. Quando fala-se, querido, em buscar a face de Deus, não está falando de vê-lo pessoalmente, mas está falando de ter liberdade para poder estar na presença dele. Amém, querido? Então, querido, veja muito o que Deus está falando aqui. Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Porque qual de nós, queridos, que estamos aqui, vamos ser sinceros, qual de nós, por algum momento, não pensamos alguma coisa que não agradou o Senhor? Ou não falou alguma coisa que agradou o Senhor? Qual de nós aqui deixou de fazer algo que poderia ter feito para Deus? Né? E isso, queridos, é o que está falando aqui. Né? Afastar dos seus maus caminhos. Qual é o mau caminho que nós temos andado? Quando nós lemos o livro de Salmos, o primeiro, diz que ao servo de Deus, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores, né? E nem, como se diz, procurar sabedoria no meio daqueles que não têm sabedoria. Porque seria como se for jogar pérolas aos porcos, que não adianta nada. Então, queridos, olhe bem nessa questão, se nós estamos caminhando no caminho de Deus, se nós estamos nos afastando do caminho de Deus. Não permita, querido, esse caminho mal tomar conta da tua vida. Tem um caminho que é melhor do que esse que nós estamos falando. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele é um único caminho. Não há outro caminho para chegar até Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra forma de chegarmos a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Bem? E se afastar de seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado, e seus erros curarei a sua terra. Oh, glória! Agora sim nós chegamos na bênção que nós estamos dizendo aqui. Diz que dos céus, o nosso Deus vai nos ouvir. Não está dizendo, irmãos, céus lá em cima, tá? Não está dizendo céu acima das nuvens. Não, querido. Deus não está lá em cima do céu. Deus está dentro de você nesse momento. Pois a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo quer dizer, nós somos a morada de Deus. E você é uma morada de Deus. Ele está dentro de você. E Ele vai estar ouvindo a sua oração. Ele vai estar atendendo a sua oração. E Ele vai estar perdoando o seu pecado. Ele vai estar restaurando a tua vida, vai estar restaurando a tua falha. E os seus erros, né, todos eles, serão tratados pelo próprio Deus com muito carinho, com muito amor. E a outra parte, que é a mais linda, e sararei a sua terra. Aqui tem um duplo sentido. No sentido original, tem a ver com sarar a terra no sentido amplo do ser de plantio. Lembrando que nós estamos falando de um livro com mais de 2.500 anos escrito, né? Então,
nós entendemos que aqui está falando sobre plantio, sobre agricultura, plantar. Deus disse que iria sarar a terra, ou seja, ia fazer a terra produzir. E eu quero transformar isso nessa noite para a tua vida e para a minha vida. Deus está dizendo para nós aqui agora que Ele vai estar sarando a nossa terra, ou seja, o nosso coração. Deus vai estar sarando o teu coração. Deus vai estar tirando essa tristeza. Deus vai estar tirando toda a aflição. Deus vai tirar toda a ansiedade dessa prisão que às vezes a gente se coloca dentro dela. Então, queridos, abra a tua mente nessa noite e entenda que nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor de nosso coração, para que nós possamos nos render a Ele e assim, amados, adorá-lo e bendizer o teu santo e poderoso nome. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor está falando ao teu coração, está ministrando na tua vida, que Ele vai estar sarando agora a tua terra, ou seja, o teu coração. O coração é terra de, como se diz, que somente Deus pode andar. Somente o Senhor pode andar no teu coração. Somente o Senhor sabe o que realmente passa no teu coração. E nesse momento, querido, eu quero dizer para você, já encerrando essa palavra, que Deus nessa noite, Ele está entrando em teu coração e transformando a tua vida, transformando a tua família. Não deixe, irmãos, esse momento de termos que ficar em casa, por falta de opção, lógico, devido a essa pandemia. Essa situação trazer uma ansiedade mais do que o necessário. Então, queridos, permita o Senhor entrar na tua vida. Permita o Espírito Santo entrar no teu coração, para que tudo possa ser transformado segundo a glória do nosso Deus. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história. Amém, queridos? Eu quero estar orando por você, abençoando a tua vida, e eu tenho certeza que muito o Senhor vai ministrar no teu coração através da sua oração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero, Deus, entregar, ó Pai querido, nossas vidas em tuas mãos. Entregar, ó Pai querido, o coração dos teus filhos agora em tuas mãos. Meu Deus, os teus filhos, ó Pai querido, juntamente comigo, nós estamos enfrentando a maior dificuldade desse século, a maior luta desse século. E, meu Deus, eu queria pedir ao Senhor para nos blindar de todo reflexo do pecado, de todo reflexo dessa ansiedade. Que o Senhor, meu Pai, possa transformar o nosso coração agora, trazendo ao nosso coração alegria, trazendo ao nosso coração ânimo. Senhor, agora eu quero repreender tudo aquilo que não provém do Senhor agora na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E se porventura, Pai, alguém enfermo, ó Pai querido, que está ouvindo, assistindo esse vídeo, que seja agora curado em nome de Jesus. Meu Pai, talvez, ó Pai, algumas pessoas estão preocupadas, meu Deus, se vão estar pegando ou não, Pai querido, essa enfermidade. Eu quero, Senhor, profetizar, Pai querido, descanso em Ti. Porque não há descanso, ó Pai querido, se não estivermos em Ti, Senhor. E, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tenha liberdade no coração dos Teus filhos para fazer a Tua obra segundo a Tua vontade. Assim, meu Deus, eu oro, abençoando os Teus filhos, para a glória do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo lhe abençoe, que o Espírito Santo derrame da graça dele sobre a tua vida. E assim, meu Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus possa abençoar o teu coração, viu? Que você possa tirar um tempo para orar, para buscar ao Senhor cada dia mais. Amém? Aproveite esse tempo para você poder estar clamando a Deus em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Nós vamos estar orando agora, impetrando a bênção apostólica. E eu tenho certeza que Deus já está derramando a bênção de Deus sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não tão somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Amém, querido?